Questão 2 de aprendizagem do capítulo A6, aplicações de leis de Newton. Duas pequenas esferas idênticas, contendo cargas elétricas iguais, são colocadas no vértice de um perfil quadrado de madeira, sem atrito, então desprezaram atrito, isso é importante. Quais foram as informações que ele deu aqui? Importante. Que não tem atrito e que esse é um perfil quadrado de madeira. Isso é importante porque se esse perfil é quadrado de madeira, esse ângulo formado entre essas duas placas de madeira formando o perfil é um ângulo de 90 graus. Né? Se eu separar aqui com a horizontal, com a vertical, então, esse ângulo vai ser 45. Se eu pensar no ângulo da inclinação com a horizontal, ele vai ser 45. Beleza? Ficou claro? E isso é extremamente importante para a gente resolver essa questão no momento da nossa análise ali mais profunda. Tá? Então, show de bola. Continuando aqui. Deixa eu apagar só essa setinha. E eu vou manter esse 90 ali mar feito, mas para termos a ideia aí da discussão. E aí, conforme representada a figura 1, as bolinhas foram colocadas lá embaixo, lá no vértice. Tá aqui. As esferas são liberadas e devido à repulsão elétrica, ou seja, nessa questão, está considerando que existe, né, força elétrica entre essas cargas, entre esses objetos, então, obrigatoriamente são cargas, né, objetos eletrizados, e que ficam em equilíbrio, que também é extremamente importante para a gente, a uma certa altura H. Se ele ficou em equilíbrio, ele entrou numa condição de inércia naquele ponto. Isso quer dizer que a somatória das forças atuantes naquele corpo, naquele ponto, é igual a zero. Vocês têm que ficar sempre atentos numa questão de estudo de dinâmica, de estudo das forças que estão atuando, se é uma condição de equilíbrio ou não. Porque se ele já afirmou que é uma condição de equilíbrio ali, você já identificou isso, você já consegue enxergar que aquelas forças todas que atuam no corpo, na hora que somar, obrigatoriamente elas têm que dar igual a zero. Não vai existir força resultante nesse corpo. Legal? Continuando. Sendo P, Fe e N os módulos, respectivamente, do peso de uma esfera, da força de repulsão elétrica entre elas e da força normal entre a esfera e a parede do perfil, a condição de equilíbrio ocorre quando? Aí vem várias opções, P igual a Fe, P igual a menos Fe, P igual a menos Fe igual ao normal, vem várias situações aí. Essa questão tem que tomar um cuidado muito grande. Neste ponto aqui, ó. Inclusive, quando eu fui fazer essa questão, eu quase escorreguei nela e tem as duas respostas, quando ele fala isso aqui, ó, dos módulos das forças. Ele não está perguntando dos vetores peso, força elétrica e normal. Por mais que seja uma soma vetorial, né, uma operação vetorial, ele está perguntando sobre os módulos, só sobre a intensidade. Beleza? Por quê? Se eu for considerar os vetores, essas alternativas aqui está me dando alternativas de operações vetoriais. Se eu considero os módulos, essas alternativas estão me dando opções de comparação entre a intensidade dessas forças, beleza? E isso é completamente diferente, eu vou mostrar na questão, vou explicar o que eu estou falando com vocês aqui. Vamos lá. Então, respondendo à questão. Essa questão, ela é um estudo de dinâmica. Se é um estudo de dinâmica, a análise de dinâmica
se dá da somatória de forças, né? Tanto é que a gente identificou que o corpo está em equilíbrio. E nessa estuodinâmica nós vamos responder essas 3 perguntas. Quais forças estão atuando no corpo? Como estão atuando? E quanto vale cada uma dessas forças para que eu consiga compreender melhor as interações que esse corpo está tendo com os outros corpos da natureza. Beleza? Que o circundam ali. Então, vamos lá. Em relação ao estudo, a primeiro questionamento de quais forças, nós vamos ter que sempre lembrar quais forças de campo e quais forças de contato esse corpo está tendo. Quais são as interações de campo e quais são as interações de contato. O bom é que a questão, ela já deu as forças para a gente, já facilitou para caramba muita coisa. Então, olha só. Quais forças de campo existem nessa situação? Em cada uma dessas esferas vai existir a força peso, que é sempre vertical para baixo, né? Como que ela atua vertical para baixo, a força peso. Eu vou fazer só em um, viu? Mas enxergar só numa esfera, que eu não preciso replica o que for pensado em uma esfera para a outra. Então, eu vou ter a força peso, e de campo também, eu tenho uma força elétrica, que ele falou que existe uma repulsão elétrica entre esses 2 corpos. Então, se existe uma repulsão elétrica, esses 2 corpos estão eletrizados, que essas forças surgem quando? Elétrica. Quando esses 2 corpos estão eletrizados, e eletrizados com o mesmo sinal, ou são 2 corpos eletrizados negativamente, ou são 2 corpos eletrizados positivamente, ok? Então, nessa história aqui, independente se são 2 corpos eletrizados positivamente ou negativamente, é uma força de repulsão. E como que a força elétrica atua? Direção é sempre a reta que passa pelas 2 cargas. Sentido, se é uma força de repulsão, vai estar no sentido de uma força estar afastando da outra. Então, existe aqui... Ai, minha seta sumiu. Existe aqui uma força elétrica que vai estar na horizontal e para a direita. Foi? Beleza? E de contato? De contato, só está considerando o contato com a superfície, desprezou o atrito, então a única força de contato que vai ter com a superfície é a reação da compressão da superfície, que é a nossa força normal. Como que a força normal atua? Sempre perpendicular à superfície. Então, essa que vai ser a minha força normal. Legal? Foi? Então, nessa história aqui, nós já respondemos 2 perguntas. Quais e como? Quais forças estão atuando no corpo e como elas estão atuando? Ah, Alexandre, mas a questão estava perguntando em módulo. Por que eu já não fui direto em módulo? Porque se você não enxergar as forças atuando e como elas estão atuando, dificilmente você enxerga o quanto. Dificilmente, não, impossivelmente, né? Por mais que às vezes a gente não desenha na hora de resolver uma questão, você está lá imaginando os vetores, está interagindo, imaginando quais são as forças e como que elas estão atuando. Então, não faz nada de cabeça na hora da prova, então procurem fazer a nossa diagramação. Beleza? A nossa diagramação aqui. Então, show de bola. E o que eu sei em relação a essas forças? Eu sei que a somatória delas, a somatória dessas forças vai dar 0, ok?
que é uma condição de equilíbrio. Só ver uma perguntinha aqui. Alexandre, a internet está travando. Repete a parte do sentido da força elétrica. Legal. Então, retornando à discussão do como aqui, nós estamos respondendo quais forças e como, né? Pensando na força elétrica, como que ela atua? A direção sempre vai ser a reta que passa pelas duas cargas, que são essas bolinhas aí. E qual que é o sentido? Se é uma força de repulsão, em cada esfera vai ter que ter uma força no sentido de estar afastando uma esfera da outra. Se eu estiver analisando a esfera da direita, então vai ter que ter uma força para a direita. Se eu estiver analisando a esfera da esquerda, a força elétrica tem que ser representada para a esquerda. Legal? Que é o sentido em que essas duas cargas estariam se repelindo e, se tivesse liberdade de movimento, estariam se distanciando uma da outra. Ok? Rolou? Respondeu? Deixa eu voltar aqui. A barra aqui fica doida às vezes. Legal. Então, nós temos essas três forças e sabemos que a somatória dela é zero. Então, qual que é o cuidado que eu falei que tem que ter aqui e a gente pensar em módulo? Se a gente não pensasse em módulo e pensasse que isso aqui ele estivesse falando das forças dos vetores, para essa soma dar igual a zero aqui, eu teria que pensar em condições vetoriais. Então, eu teria que pensar em qual soma, por exemplo, o vetor peso mais o vetor normal, eles somados, ele tem que dar uma força, por exemplo, a soma desses dois tem que dar algo para cima que vai o quê? Anular peso. Sim? Então, a soma de dois vai ser sempre igual ao valor do outro negativo. Ok? Beleza? Então, aí a gente teria que pensar em operações vetoriais. Mas não vão complicar aqui não, senão até o tempo da questão estende demais. Vamos pensar nos módulos. Será que o módulo do peso é igual ao da força elétrica? Será qual que vai ser a relação da intensidade dessas forças? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos lá, continuar a nossa análise de dinâmica como a gente fez todas as vezes. Se essas forças não estão na mesma direção ou perpendiculares, que é o que está acontecendo aqui, eu vou ter que decompor essas forças. Legal? Uma ou mais de uma dessas forças. Qual força que eu vou decompor? Qual força que eu vou decompor? As forças que não tiverem paralelas nem perpendiculares à superfície. Então, se eu pego como referência a superfície aqui, a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Então, quem eu vou ter que decompor aqui vai ser a força elétrica e peso. Legal? Continuando a análise da questão. Para decompor a força elétrica, eu vou decompor em duas componentes ortogonais. Uma paralela à superfície, que é o FEx, e uma perpendicular à superfície, que é o FEy. Legal? FEx e a nossa FEy. Legal? Quando eu faço isso, esse vetor
deixa de existir, né? Passando a existir só suas componentes ortogonais, suas partes. E vou decompor peso. Decompor peso em quê? Deixa eu pegar uma corzinha diferente. Em PY, perpendicular à superfície, e PX. Em PY e PX. Rolou? Beleza? Quando eu faço isso, a força-peso deixa de ser representado, porque ela está, na verdade, deixa entre aspas, né? Porque ela está sendo representada em suas partes. Legal. O que acontece? A somatória dessas forças dá igual a zero. Então, normal, ele vai anular PY e F é Y. Então, na soma dos vetores, o que eu posso falar? Que em PY mais o F é Y, em intensidade, né? A soma dos módulos que estão na mesma direção e sentido, vai ter a mesma intensidade da normal. IPX, ele vai anular FX. E é aqui, nessa informação, que está a resposta da questão. Legal? Ok? Como assim, Alexandre? Vamos lá. Se eu vou pegar e calcular Fx, vamos lá, F é X. Se eu pegar F e for decompor, Fe, né? Em F é X. Eu vou ter que pegar Fe será igual Fx, desculpa, né? Fx. Ele será igual o quê? Sempre quando é uma componente ortogonal, lembrem que eu dei um macete para vocês que vai ser o quê? A componente ortogonal sempre vai ser igual o vetor que lhe deu origem vezes cosseno ou seno de algum ângulo. Aí eu tenho que verificar aquele ângulo formado entre Fx e Fe, que vai ser um ângulo de 45 graus. Beleza? Pensando em análise geométrica aqui, eu não vou nem fazer uma análise geométrica, se esse ângulo aqui é 90 graus, passando uma reta aqui, por exemplo, né? Esse ângulo vai ser 45 graus. Se eu pensar aqui em 90, aqui é 45, oposto pelo vértice aqui vai ser 45. A gente chega à conclusão, pela análise geométrica aqui, que este ângulo é de 45 graus. Então, Fx vai ser igual ao quê? Fe vezes cosseno de 45. Rolou? Se eu for decompor peso, pensando em peso agora, se eu for decompor peso, vou dar uma limpada aqui. Na hora que eu for decompor peso em Px, como que vai ser? Px vai ser igual o vetor que lhe deu origem, que é peso, vezes cosseno ou seno de algum ângulo. Qual é o ângulo ali? 45. Então, vezes cosseno de 45. Ok? Então, olha só. Se Px é igual a Fx, eu posso falar que esses dois valores aqui, Fe vezes cosseno de 45 e P vezes cosseno de 45, eles são
iguais. Não é? Não falamos que F é X é igual ao quociente de 45? Então, concluindo esse raciocínio, que falta menos de 1 minuto, vocês vão ver que peso é igual a força elétrica